Hoje eu vou estar falando sobre um assunto que para mim eu acho muito interessante, que é a relação entre adestramento e as raças de cães, as diferentes raças de cães. Inclusive a gente pode falar um pouquinho sobre o vira-lata também, né? A gente, obviamente, sabe que muita gente tem vira-latas, eu mesmo tenho vira-lata, então vamos pensar um pouco e conversar um pouco sobre isso. Se você ao longo dessa live tiver qualquer pergunta sobre o assunto adestramento e raças, pode colocar aqui nas perguntas, nos comentários, e daí ao longo da live, se eu ver aqui, se eu conseguir parar e dar uma olhadinha, eu vou responder essas perguntas para vocês, tá? Bom, vamos lá, adestramento e raças. A gente sabe que as raças diferentes dos cães implicam em comportamentos diferentes, mas eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho em algumas coisas que são comuns entre os cães, independente das raças. Existem os comportamentos naturais que todos os cães vão apresentar. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante da gente levar em consideração. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela adquire um cachorro, ela ouve sobre uma raça, ou sobre um cachorro e tal, e ela, porque existe uma característica muito forte daquele tipo de cão, daquela raça de cão, né? Uma característica que é muito reconhecida, faz com que a pessoa não leve em consideração que mesmo esse cão tem uma série de outras necessidades e comportamentos que estarão ali presentes também. Então, algo que a gente tem que levar em consideração é o que é que todos os cães têm que são normais, que são características que, né, são necessidades normais, são coisas que os cães vão fazer. E daí entra, né, todos os comportamentos, por exemplo, fisiológicos, né? Todo cachorro vai precisar comer, todo cachorro vai fazer as necessidades, né? E eles meio que aprendem isso, né, de forma muito similar. Tanto que quando a gente fala em padrões, né, em protocolos para ensinar os cães algumas coisas, como, por exemplo, fazer as necessidades no local certo, os padrões são meio que iguais, né? A gente pode até ter uma estratégia ou outra, mas nenhuma é realmente direcionada para uma raça específica. A gente realmente faz isso, né, meio que de forma geral. Talvez mude um pouquinho por conta da idade e tal, né? Depende um pouco do histórico que o cachorro já tem ou não de aprendizado, mas daí já é outra coisa. Toda vez que a gente fala de histórico de aprendizado, a gente está falando de uma coisa totalmente individual, que não tem a ver necessariamente com uma raça, com um grupo de cães. Bom, então, para algumas coisas, a questão do adestramento ela vai ser a mesma, né? Vai acontecer da mesma forma para todos os cães, porque existem coisas que para os cães são sempre iguais, né? Como eu falei, certos tipos de necessidades, certos tipos de comportamentos que vão ser sempre muito similares. Agora, quando a gente pensa em adestramento, talvez seja interessante a gente também pensar em o que é adestramento para ver se a gente consegue responder aquela pergunta de que se todo cachorro precisa ser adestrado ou se tem raças de cães que não precisam de adestramento, porque eu já ouvi falar isso, né? Essa raça não precisa ser treinada ou não pode ser treinada ou algo assim. Mas, para mim, a definição de adestramento realmente é muito simples e a partir dessa definição, todo cão é adestrável e é adestrado também. E o que seria essa definição? Para mim, o adestramento é simplesmente a nossa percepção, né? Ou seja, fazer isso de uma forma consciente, de mudança do meio, né? Nossa capacidade de perceber isso, mudar o meio para influenciar o comportamento de outro, né? No caso do cachorro. Quando eu falo mudar o meio, eu não estou só falando de você mudar a posição dos seus móveis, né? Eu não estou falando de você tá fora de casa ou tá dentro de casa. Óbvio, isso também é mudança no meio. Mas o meio vai muito além disso. O meio que vai influenciar o comportamento do cão também inclui você. Também inclui a forma com que você fala, a forma com que você age, inclui o quanto de contato
com o mundo exterior esse cachorro tem, contato com outras pessoas, contato com outros cachorros, que tipo de comida até que esse cachorro come, significa meio, significa onde ele vive, o que ele experimenta no mundo. E isso tudo vai estar influenciando o comportamento dele. Então, para mim, o adestramento é a gente reconhecer isso e usar isso para a gente, então, a partir daí, mudar o comportamento do cão. E não é uma coisa que a gente precisa pensar e fazer propositalmente, também pode acontecer, e acontece mesmo sem a gente querer. Por quê? Porque, assim como nós, os cães também foram programados e se desenvolveram, evoluíram para reagir às mudanças no meio, para se adaptar a tudo que acontece ao redor deles. Então, basicamente, o que a gente precisa é controlar o que acontece ao redor, e daí a gente vai estar encontrando essas adaptações naturais aí do cão e podendo então direcionar o comportamento dele para um lado ou para o outro. Pensando dessa forma, todo cachorro acaba sendo adestrado, você querendo ou não, né? Ele está sendo influenciado pelo meio o tempo inteiro. Mas existem outros elementos que vão um pouco além. Existem elementos que têm a ver com uma carga que esse cachorro traz, que vem de antes mesmo dele estar sendo exposto a tudo isso ao redor. Ou seja, eu estou falando de genética, né? Ou seja, o cão ele vem com um histórico genético, quando ele nasce ele já tem aquilo, e aquilo não é algo que a gente realmente consegue mudar. Então, esse histórico genético, essa carga genética vai diretamente também influenciar como esse cão vai perceber e reagir os estímulos ao redor, ou seja, as mudanças no meio, tá? Então, dependendo da carga genética de um indivíduo, ele vai reagir de uma forma ou de outra ao mesmo estímulo, tá? Pode estar parecendo um pouco técnico, mas basicamente eu estou falando que duas raças diferentes vendo a mesma coisa vão possivelmente interpretar ou entender aquilo, perceber aquilo de forma diferente. Isso devido não ao histórico de aprendizado deles, da vida deles, mas a genética, o que eles já trazem. E essa questão genética, então ela tem a ver com uma seleção que é feita, né? E essa seleção, a seleção a princípio, quando a gente está falando de raças, uma seleção que é feita de forma, vamos chamar, artificial. Por quê? Ela não acontece naturalmente ao longo de diversas gerações, em uma evolução natural. Essa seleção é uma seleção que aconteceu de forma mais direcionada e proposital, criada por nós e forçada por nós, homens e mulheres que criam cães, certo? Ao desenvolver raças, a gente foi selecionando cães, selecionando algumas características para potencializá-las ou diminuí-las, certo? Então, isso vai fazer que diretamente, né, essas características mais acentuadas ou diminuídas vão influenciar como o cão vai reagir a determinados estímulos, certo? A mudanças no meio. Então, isso, como eu falei, o que é adestramento? Não é? Essa habilidade de mudar o meio para modificar comportamentos. Se eu estou falando que cães de raças diferentes ou com genéticas diferentes vão responder, vão perceber de forma diferente essas mudanças no meio, então, obviamente que eu tenho que adaptar as mudanças que eu vou fazer para se enquadrar no que aquele indivíduo vai perceber da forma que eu preciso, certo? Então, sim, adestramento é algo que acontece e pode, sem mesmo a gente querer, né? Porque adestramento tem a ver com a adaptação, tem a ver com o aprendizado. Acontece com todas as raças, todos os cães? Sim, certo? Você querendo ou não, você está adestrando. Você pode não colocar isso ou fazer isso de um jeito muito formal ou de uma forma muito estruturada, mas está acontecendo. Agora, da mesma forma, a gente tem que reconhecer que sim, dependendo das características de cada indivíduo, e aqui a gente ainda está falando da questão genética, uma adaptação dos seus planos de mudança ambiental para modificar o comportamento do cão se faz necessário,
Você adaptar para o que você sabe que, opa, para essa raça aqui, esse tipo de mudança não vai ser nem perceptível. Para essa, talvez eu tenha que fazer uma outra coisa. Para essa outra raça, isso daqui realmente não gera resultado. Eu posso mudar um pouquinho mais para fazer com que isso seja mais relevante. Então, isso nos leva a um outro ponto que é, na verdade, vamos voltar um pouquinho aqui, porque eu estava falando da questão de raça, né? Eu tinha comentado que ia falar sobre vira-latas também. Então, quando a gente fala de raças, a gente tem que pensar, qual é a finalidade, o propósito para o qual aquela raça especificamente foi criada, e daí a gente vai conseguir identificar quais são as características que foram priorizadas ao longo da seleção desse cão. Quando a gente está falando de vira-lata, a gente não está falando mais disso, né? Porque não foi necessariamente selecionado por nós. Mas a gente pode dizer sim que se a gente está falando de vira-latas, e o que a gente fala de vira-lata? Vira-lata vai ter que ser um indivíduo que não tenha mais do que um certo percentual de genética de uma raça dentro do corpo dele. Então, vamos supor, se ele tem 10% de genética de 10 raças diferentes, eu posso chamar ele de vira-lata. Mas se ele tiver 20% de pastor alemão, se ele tiver 15% de Shih Tzu e tiver 55% de Pinscher, né? Eu não vou poder necessariamente chamar ele ou considerar ele ele vai ser, né? Se a gente falar simplesmente interpretação geral, né? Ele é uma mistura, ele pode ser chamado de um vira-lata, mas quando eu estou falando de comportamento, por conta desse percentual genético ser relativamente elevado, né? Especialmente quando a gente fala do Pinscher, 55%, eu posso prestar atenção ao observar esse cão, ficar mais atento a possíveis comportamentos relacionados ou associados àquela raça, aquela seleção que foi feita para aquela raça. Tá? Então, quando a gente fala de comportamento do vira-lata como um todo, a gente teria que estar falando mais do vira-lata que tem um percentual de raças específicas muito baixo, por mais que sejam de diversas raças, mas que nenhuma dessas raças estaria se sobrepondo e sendo mais forte ou mais aparente. Isso, de uma forma geral, óbvio que pode mudar um pouco para cada cachorro, mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa no comportamento do vira-lata padrão, aquele que está muito distante das raças puras, né? Por mais que tenha tido em seus antepassados alguma cruza com raças puras, que ele geneticamente está muito distante, o percentual é muito pequeno, a gente vai ver comportamentos que são relativamente comuns ou previsíveis quando a gente está falando de vira-latas. Por quê? Porque existe sim uma adaptação também, né? Uma seleção natural que vai acontecendo para o tipo de situação em que esses cães se encontram ou vivem, né? Então, isso significa que pode mudar o vira-lata aqui do interior, vira-lata na cidade, ou vira-lata que mora meio que no mato, ou vira-lata que, sei lá, né, de condições muito diferentes. Pode mudar sim, mas aí a gente também estaria falando de cruzas livres, né? Os cães que cruzam entre si e não através da intervenção humana, né? Seja uma limitação ou o que quer que seja. Quando a gente fala então de vira-lata, a gente está falando de comportamentos que são muito adaptados para o convívio com as pessoas. Ou seja, não são cães que, no geral, vão ser extremamente medrosos a pessoas. Isso eu estou falando, gente, de uma forma bem geral, tá? Não estou falando de indivíduos, porque indivíduos têm um histórico individual, têm um aprendizado individual que pode fazer com que o comportamento deles seja totalmente oposto do que eu estou dizendo. Eu estou falando, vamos supor que eles foram só selecionados e vivem soltos e meio que, sabe, o vira-lata de rua. O que precisa ser um vira-lata de rua? Ele tem que, né, conseguir
ser um cão bastante oportunista, né, que é uma característica meio comum dos cães, mas vai ser mais óbvia nesse tipo de cão. A questão social, né, eles tendem a ser cães que convivem socialmente, ou seja, próximo a pessoas e a outros cães de uma forma mais tranquila. Não tem um nível de atividade extremamente elevado, passam a maior parte do tempo descansando. Se tiverem a oportunidade, vão sempre se posicionar e estar em locais onde eles têm uma percepção, uma visão melhor de onde eles estão. São cães que não têm tipos físicos muito extremos, ou seja, eles não vão nem ser muito pequenos e nem muito grandes. O vira-lata caramelo, né? Que é o tradicional que todo mundo fala. Mas existem algumas características que são aí relevantes que a gente vai encontrar no vira-lata. Mas é óbvio que essas características elas são muito mais claras, muito mais evidentes quando a gente está falando de raças específicas. E fica muito mais fácil a gente também identificar quando a gente está falando de raças específicas, porque existe um histórico que geralmente está lá documentado, então você consegue identificar e saber mais ou menos o que a gente vai esperar de algumas dessas raças, né? Baseado no quê? Baseado no para que ela foi selecionada ao longo dos tempos. Algumas raças vêm sendo selecionadas há centenas de anos. Então, é esperado que, por mais que esteja havendo um processo de modificação, de adaptação, de petificação desses cães para o convívio com famílias, no geral, ainda assim, a chance desses cães apresentarem comportamentos muito fortes relacionados àquilo que eles foram criados para fazer, selecionados para fazer, esteja presente. E isso gera, obviamente, vários problemas, mas isso é outra coisa que a gente pode falar numa outra live. Agora vamos pensar em relação ao treinamento, ao adestramento, como que isso interfere. Bom, a gente pode até pensar em dividir raças por grupos, né? E isso pode até facilitar, para não falar de uma raça especificamente, mesmo que os grupos não sejam perfeitamente separados, né? Mas acho que dá para ter uma ideia. Quando a gente fala, por exemplo, de raças diferentes e comportamentos diferentes e características diferentes, isso também vai mudar a minha expectativa em relação ao comportamento do cão. Não somente, às vezes, a forma com que eu vou treinar, mas automaticamente também está mudando o que eu espero do comportamento desse cão. E se eu tenho uma expectativa de um comportamento X ou Y, eu vou também, a partir disso, poder dizer se esse comportamento ele é normal ou anormal, baseado no que seria esperado de determinado cão. Se eu estou falando, por exemplo, de um cão de caça, né? Vamos supor que eu estou pensando aí num grupo de cães de trabalho e falando de algum cão de caça ou um grupo de cão... vamos pensar no cão de caça. Se eu tenho ali um cachorro desse grupo e estou pensando em treiná-lo, o que eu posso esperar do comportamento desse cão? E como que eu vou pensar, então, e até observar e pensar, peraí, isso daqui não é normal, não é o esperado dentro do comportamento desse cão. Eu estou falando de um cão de caça, dependendo do tipo de caça, também vai mudar, né? Então, tem alguns detalhes. Por isso que é tão importante a gente saber sobre raças específicas antes de pensar em falar se adestramento de uma raça é X ou é Y, é a forma de fazer assim ou assado. Se você não conhece da raça, você não... Né? Quando eu falo cães de caça, até tem que ressaltar isso, porque a gente pode ter cães de caça que trabalham ou foram criados, selecionados para trabalhar de um jeito ou de outro. Se eu estou falando, por exemplo, de um cão que foi criado para caçar lebres, né, que são geralmente os hounds, né, um whippet, por exemplo, eu tenho uma expectativa do comportamento desse animal, especialmente quando ele está, quando esse instinto, né, que foi selecionado e for ativado, for, né, ficar ali óbvio.
eu não tenho expectativa de que durante esses momentos, esse indivíduo vá ficar super atento ao que eu estou falando, ou vai ter uma percepção do estímulo que eu possa trazer de fora, de uma percepção fácil. Para ele vai ser muito difícil, por exemplo, enquanto estiver caçando uma lebre, ele me ouvir, ele parar, ele mudar de direção. Mesmo que eu saiba que para ele, olha, se você for por aí você não vai alcançá-la, vai pelo outro lado que vai ser mais fácil. Mesmo que eu saiba disso. Por quê? Porque esses cães não foram selecionados para apresentar esse tipo de característica nesses momentos. Então, eu sei o que eu posso ou não esperar desse cachorro, né? E não que eu não consiga ensinar algo a um cão ou só consiga a outro, mas a minha expectativa do quão fácil isso vai ser, ou do quanto, até onde esse cachorro vai conseguir chegar em determinados aspectos, tem que se adaptar à natureza daquele indivíduo, daquela raça e do que e como ele foi selecionado como raça mesmo, né? O papel dele e de como exercer esse papel. Então, é muito comum as pessoas elas adquirirem um cão e, como eu falei, existem comportamentos de cães que são normais e que sempre, sabe, tem um potencial, uma possibilidade de aparecer. Vamos supor um cão proteger um osso ou comida, né? Isso é uma coisa super normal, os cães fazem isso desde filhotinho, não é uma anomalia. Mas, óbvio que se eu tiver um cão que foi selecionado para guarda específica, né? Quando eu falo guarda é um pouco amplo, né? Mas vamos supor que eu peguei uma raça que é reconhecida e foi selecionada para guardar propriedades ou para guardar objetos na sua história, no seu histórico de raça. Então existe uma propensão maior que, especialmente com estranhos, com pessoas desconhecidas, o que passaria a representar uma ameaça maior, que ajam de forma a ser mais contundentes na sua quando expressarem que não querem que alguém se aproxime do cão, da propriedade, do objeto, né? Que ele faça essa guarda de uma forma mais contundente. Totalmente esperado, certo? Agora, o que acontece e é o problema é eu aprender sobre adestramento, sobre como se ensina cães, como funciona o aprendizado e tudo mais, e não levar em consideração que existem tendências específicas das raças e daí tentar usar a mesma coisa, a mesma forma de trabalhar, do mesmo jeito e esperar os resultados da mesma forma também, que vai levar o mesmo tempo, que o cachorro vai reagir do mesmo jeito e não vai acontecer. Tá? Existem raças que foram selecionadas para outras funções. Então, essa questão da guarda, para eles, é menos relevante. Tem raças que foram selecionadas para serem extremamente receptivas a pessoas, a aproximação de pessoas, a proximidade de pessoas. Outras que são muito receptivas somente ao grupo mais próximo. Algumas raças que são muito mais independentes no geral, ou seja, não têm a necessidade de estar tão próximo. Outras que foram criadas para estar próximo, né? Os cães de companhia, na grande maioria, são cães que foram criados para estar próximos. Então, se eu tenho um cão que foi selecionado por centenas de anos para ficar ao lado das pessoas, andar atrás delas o tempo inteiro, acompanhar, sentar junto, gostar do contato físico e tudo mais. Então, obviamente que, beleza, isso vai ser o esperado. Agora, eu querer esse tipo de comportamento, ou achar que eu vou ensinar esse tipo de comportamento, que eu vou treinar o cachorro a ser diferente, simplesmente porque eu quero, daí, obviamente, é quando a gente começa a ter problemas. Porque daí a pessoa pega um cachorro porque ela achou bonito, mas ela esqueceu que dentro do histórico da raça desse cão, ele é um cão que é mais independente. Não que ele não goste de gente, não goste da pessoa, mas que para ele não é relevante ou importante ficar colado,
ficar do lado. Aquela questão social acontece de uma forma diferente. Isso muda a forma que eu vou adestrar, com certeza, porque eu vou saber que determinados tipos de reforços ou punições vão ser mais importantes para esse cachorro. Eu vou saber que, por exemplo, um distanciamento social para um vai ser muito mais difícil que para o outro, pode ser punitivo, inclusive. Eu vou saber que a festa que eu posso fazer para um vai ser muito útil e para outro não vai ter efeito nenhum. O que você acha que, como adestrador, você está lá trabalhando com um cachorro de um cliente seu, você conhece esse cachorro, conheceu recentemente, vocês não têm um vínculo muito próximo, e esse cão é um cão que valoriza muito o vínculo com a sua família e realmente não se importa muito com o que as pessoas de fora do seu grupo social menorzinho fazem. Você acha que você ficar fazendo festa e carinho para esse cachorro vai ter o mesmo efeito recompensador, reforçador, do que um cão que foi selecionado para valorizar muito o contato social com todas as pessoas? Lógico que não. Então, você falar, eu sempre vou recompensar, vou adestrar o cachorro e recompensar nesse momento, eu sempre vou fazer uma festinha para ele. Tá, isso vai funcionar, ou vai trazer um efeito X para um cão, vai trazer um efeito Y para outro cão, né? Então, para alguns cães ele vai falar, sai, não encosta em mim, vai ser uma punição, inclusive, né? Então, óbvio que pensando dessa forma, a gente tem que adaptar o que a gente está fazendo dentro do adestramento, levando em consideração, inicialmente, a raça, a genética, né, o que esse cachorro traz e para o que ele foi selecionado para fazer. Então, dessa forma, você vai saber o que esse cão valoriza, esse cão, com o que ele se importa. Né? Se ele valoriza muito comida, né? Geneticamente, não sei se tem uma raça que foi criada para, por exemplo, comer mais do que outra. Eu acho que, na verdade, a maioria dos criadores, quando criou, pensou em cães que trouxessem menos gasto, seria provavelmente o melhor. Mas existem, sim, algumas raças que a gente reconhece, e não precisa de estudos científicos para saber isso, que a gente sabe que são glutões, são cães que tendem, na sua grande maioria, a serem muito vorazes, gostarem muito de comida. O clássico é o labrador, né, por exemplo. Então, existe uma valorização para esse animal muito grande em relação à comida. Ótimo, então a comida para esse cão vai ter um valor X, pode ser bom para treinar, pode ser até ruim em alguns aspectos. E tem outras raças que não são vistas, né? Ou não se espera que eles tenham uma voracidade tão grande em relação aos alimentos. Isso tem a ver com criação, tem a ver também com o aprendizado, né, desse cão? Lógico que tem, mas eu estou falando, imagine que você cria cães todos nas mesmas condições, com o alimento disponível tantas vezes ao dia, sem criar ansiedade em relação ao alimento e tudo mais, você vai ter algumas raças que vão ser mais vorazes que outras naturalmente. Então, sim, reconhecendo isso, você vai saber que, talvez usar comida com esse indivíduo tenha um resultado mais rápido, né? Ou seja, até mais difícil, porque ele é tão voraz, do que com o outro. Alguns indivíduos foram criados para ser extremamente reativos a movimento, por exemplo, a mudanças no ambiente. Por quê? Porque dependendo do porquê eles foram criados, isso era algo que deveria ser valorizado. Então, se você tem um cão, por exemplo, de guarda, perceber mudanças no ambiente, isso é importante, né? Se você tem um cão de companhia, isso é um pouco menos importante. E eu não estou falando que o cão de companhia não vai latir para a campainha, né? Ou porque vem um estranho se aproxima. Não é isso, mas eu estou falando da proporção do valor e da importância que essas coisas têm, né? Um cão pastor, que é um dos preferidos dos adestradores, né? Pastores de diversos tipos, o que acontece? Sim, eles também foram criados para ter ficarem muito aguçados e uma percepção de movimento muito grande. Por quê? Se você tem um cão pastor e ele está pastoreando um rebanho,
Ele não tem que notar quando uma ovelhinha se afasta ali do rebanho ou quando uma vaquinha está um pouquinho mais... Lógico que ele tem que ficar extremamente sensível à movimentação de grupos especificamente. Então é muito mais fácil, por exemplo, eu ter um pastor alemão que vai ficar latindo quando tem várias pessoas correndo, falando, ou um border collie que vê movimento. Outra coisa que é importante, dependendo do cão que você está falando, ele vai ter uma relação com proximidade social, né, uma distância em relação à distância de fuga que ele tem, né, muito, muito aguçada. Isso é muito óbvio também em alguns cães pastores, onde, por exemplo, a proximidade do rebanho vai gerar um aumento de estresse e tensão no cão e aumenta a chance dele morder, né? Morder geralmente está associado a um aumento de tensão e estresse e naturalmente acontece quando está muito perto do rebanho, o cachorro não sabe o que fazer, o rebanho não está se movendo e aí aquela frustração gera uma mordida e geralmente funciona porque daí o bicho leva uma mordida e se move. Mas aí já passa a entrar dentro da questão de aprendizado. Mas o que eu quero dizer é que essa questão da proximidade social, onde estar muito próximo gera tensão, estar em ambientes muito fechados, muito próximos, com muita gente, gera tensão e aumentar a distância aumenta a satisfação, o alívio, o bem-estar. Isso também acontece em muitos casos com cães pastores, por isso que é muito comum você ter problemas de reatividade com cães pastores, onde eles estão convivendo em ambientes urbanos, tendo que andar em elevador, tendo que ficar em locais pequenos, fechados, morar em locais fechados, andar preso, limitado fisicamente, sem conseguir afastar ou aproximar do que eles naturalmente fariam. Não, isso naturalmente também é algo que tem que levar em consideração. Se eu não conheço sobre essas questões, eu não vou entender por que um cachorro está fazendo uma coisa mais do que o outro. E se eu estou fazendo isso com um está funcionando, eu estou fazendo isso com o outro e não está funcionando. Pode sim ter a ver, eu estou falando pode sim ter a ver com o fato de que são raças diferentes ou linhagens diferentes e que algumas características que foram selecionadas por centenas de anos, muitas vezes, são mais aguçadas num indivíduo do que em outro. Isso, né, quando a gente está falando de raças. E daí a gente pode entrar nessa discussão em relação a todas as raças, né? Só que, obviamente, você tem que ser um conhecedor de todas as raças. Isso é uma coisa que a não ser que você seja um juiz, né, de raças especificamente, que daí você, além de saber sobre conformação física e tudo mais, você também tem que saber sobre características comportamentais do cachorro. É muito difícil, né? Então vale a pena você estudar especificamente. Como se você tem um cachorro dessa raça, estuda, né? Então não é só estudar sobre o que o Kennel Club falou, mas tentar, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet, então ir atrás de informação sobre criadores, grupos de pessoas que têm da raça, ou pessoas que conversam com pessoas que têm ou que já tiveram e tal, e tentar montar aí, né, formar na sua cabeça um tipo de currículo aí de cada raça, né, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que cada um traz consigo mesmo já a partir dessa questão genética. Quando a gente está então pensando em adestrar cães, e aquilo é muito difícil aparecer cães que sejam muito diferentes. Existem centenas e centenas de raças de cães. A grande maioria da gente viu algumas dezenas. Então não é que você vai ter que comprar um livro de todas as raças do mundo e ficar estudando. Mas sim, se você contar, né, escrever no papel, peraí, quantos cães eu vi hoje? Ou eu vou na praça, quais são as raças mais comuns que eu vejo? Você vai chegar num grupo ali. Isso tem a ver com questão de popularidade da época, tem a ver com cultura do país e tudo mais, né? E daí você vai conseguindo aí criar um know-how, um conhecimento cada vez mais amplo em relação àquele aquele grupo ali de raças e de cães. Se aparece um cão diferente, óbvio, você vai lá e estuda sobre aquela raça diferente, daí você vai ter um pouquinho mais de conhecimento sobre aquilo. Mas
essa ideia de que eu preciso então estudar todas as raças do mundo, senão não vou conseguir ser um adestrador. Não. E muito adestrador trabalha vendo cães todos da mesma forma e tratando todos da mesma forma, não levando em consideração essas diferenças, né? E tendo a expectativa de que todos têm que se adaptar ao que você está trazendo, e o que acontece é que você tem uma média, né, de satisfação e sucesso do seu trabalho que é menor, né? Porque alguns indivíduos vão conseguir se adaptar ao que você está trazendo e da forma que você está trazendo, e outros vão ter mais dificuldade. E daí geralmente é isso, né? Aí a pessoa vai culpar o indivíduo. Ou daí, se não consegue culpar o indivíduo, daí culpa o tutor, né? E, gente, tem coisa que não tem a ver simplesmente porque a pessoa não está fazendo ou porque esse cachorro é teimoso. Tem a ver com a gente parar, olhar e falar, peraí, o que é relevante para esse cão? O que importa? Né? Porque é sempre isso que a gente está buscando. Entender o que é relevante para aquele indivíduo, independente da metodologia de trabalho que você utiliza, né? Você pode ser uma pessoa que trabalha com um sistema de treinamento, uma metodologia de treinamento que é baseada exclusivamente no uso de reforços positivos, né? De experiências positivas para o cão, ou o oposto, tá? Também onde você está trabalhando com uma base no reforço negativo ou na punição positiva. Da mesma forma, você precisa saber o que é relevante para esse cão, o que faz esse cachorro parar e se importar, né? Então, se você não considera a questão genética, você vai estar um passo atrás sempre, e a sua possibilidade de sucesso sempre vai ser um pouco mais limitada. Óbvio que quando você também conhece um pouco mais, estuda um pouco mais sobre as raças, você vai ter uma empatia diferente com os cães. Você vai saber que algumas coisas para alguns cães, por mais que eles consigam fazer, são muito mais difíceis do que para outros. Por mais que você veja os dois ali fazendo a mesma coisa, você sabe que para um, o esforço para ele conseguir fazer aquilo é maior. Provavelmente o tempo de treinamento teve que ser maior. E, né, a forma com que você treinou tenha que ter sido maior. Então, isso também é interessante. Você valoriza o treinamento de forma diferente. Você consegue avaliar até a qualidade do seu ou de outro treinamento de uma forma diferente. Isso é bastante importante. Então, concluindo, sim, a gente tem uma relação entre o adestramento e as raças que é muito importante, que é muito relevante, que vale a pena a gente considerar toda vez que a gente pensa em treinar um cão, porque dessa forma a gente vai não só conseguir resultados melhores, mais consistentes, mais rápidos, mas também sofrer menos e colocar o cachorro em menos também sofrimento, menos perrengue, simplesmente porque a gente não conhece, né, aquele aluno tão bem quanto poderia, certo? Bom, galera,